Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Fronteira Tura, seu canal de RPG, de escrita criativa, fantasia, board games, assuntos aí que a gente adora debater e colocar aqui para todo mundo conhecer um pouquinho mais. E dando continuidade naquela série de vídeos, né, de jogos de RPG que eu tenho, que eu possuo na minha coleção. Os primeiros vídeos foram sobre Dungeons and Dragons, né, a maior marca de RPG que existe, é o RPG que mais vende. Talvez isso esteja para mudar aí recentemente, daqui a alguns anos e tudo, mas sem especulações, é a marca mais conhecida. D&D, quando você fala de RPG, você automaticamente você pensa em D&D, tá? E só que hoje não, hoje eu trouxe um negócio bem diferente, um negócio bem peculiar. Eu trouxe Mouse Guard Role Playing Game, né? Os Pequenos Guardiões. A gente vai estar tratando aqui de um tema que pô, é muito bacana, é muito familiar. Não à toa, foi o primeiro RPG que eu apresentei ao meu filho mais novo, Davi. Ele começou a jogar RPG com o Mouse Guard Role Playing Game pelas características do sistema, da história, e que eu vou explicar, né, nesse vídeo. E como é que foi que eu conheci, né, Mouse Guard Role Playing Game? Antes de conhecer o RPG de Mouse Guard, no qual, quando eu soube que tinha, eu automaticamente eu adquiri, eu conheci Mouse Guard, né, a coleção dos Pequenos Guardiões. O livrinho é fantástico, né, muito bonitinho, formato capa dura. O papel, eu não sei o nome desse tipo de papel, um papel um pouquinho mais brilhante, eu não sei se é offset. Eu sinceramente, me perdoem, eu sou leigo com relação a essas características de papel. E eu conheci essa coleção, Mouse Guard, Os Pequenos Guardiões. É uma... Do que se trata? A gente tem uma terra que ela não tem nome, né? E não, a princípio, né, não existem humanos. Você não tem seres humanos, você não tem nenhum ser senciente, né? A não ser esses pequenos camundongos. Então esses pequenos ratinhos aqui, eles são os protagonistas na história de Mouse Guard. Não à toa, os Pequenos Guardiões se referem a eles. É a guarda dos ratos, né? E os ratos, eles são responsáveis por defender o seu próprio território de uma série de ameaças que são caracterizadas como não existem humanos, né? Então o que você tem que são os inimigos dos ratos? Você tem raposas, você tem lobos, você tem gatos e principalmente, né, os arqui-inimigos nas histórias de Mouse Guard são as doninhas. Aqui veio... Tem um negocinho muito legal aqui para montar. As histórias de Mouse Guard, não à toa eu escolhi Mouse Guard para RPG para o meu filho mais novo, justamente por causa dessas características da história. O quadrinho é fantástico, tá? Isso aqui é fora de série. Eu não vou me prender ao quadrinho, de repente depois eu posso falar melhor sobre isso. Mas a história, ela se baseia numa organização, né, numa ordem, é praticamente uma ordem militar mesmo, de ratinhos, desses camundongos, que fica numa cidadela chamada Lockhaven. E essa ordem de ratos, ela é responsável por cuidar do território dos ratos, né? Existe toda uma sociedade inteligente desses ratinhos, desses camundongos, e a guarda dos ratos, ela é responsável por tomar conta desse território, né? Então eles cuidam da chamada fronteira de cheiro, onde dentro desse território dos ratos, através dessa fronteira de cheiro, não entram outros animais selvagens maiores como lobos, raposas e outros predadores. E aí é que está um negócio muito legal. A gente está tratando aqui de personagens que são pequenininhos, são ratinhos mesmo, e muito embora sejam antropomórficos, né, eles falam, eles se comunicam. É interessante que eles falam a linguagem de outros seres que não são tão inteligentes, mas que também podem se comunicar de maneira meio rudimentar, primitiva, que são as corujas, as próprias doninhas, que também têm uma sociedade à parte, né? E os ratos, eles criam uma série de defesas contra principalmente esses predadores, né? Mas também
contra os elementos naturais, né? Então, porque aí você tem aqui, né, no primeiro livro, o primeiro volume, toda uma história que se dá no outono de 1152, é o ano próprio aqui, né, na lore, né, de Mouse Guard. E esse segundo volume se dá no inverno de 1152. Então, imaginem, né, você é um ratinho pequenininho, que está o mapa ó, dos territórios dos ratos, e você é um ratinho, embora você seja, né, existem todas, é tipo aquelas classes, né, de RPG mesmo. Você tem os batedores, tem guerreiros, tem uns que são meio parecidos com clérigos, rangers, e cada um com as suas características. Tem diversos personagens, as histórias são fantásticas, né, e tudo com um cunho meio medieval, só que tendo esses ratinhos antropomorfizados, consegui falar, e vivenciando essas histórias. Então você tem, em resumo, né, você tem essa ordem que fica em Lockhaven, né, uma cidadela, e ela protege o território dos ratos contra os predadores e contra as intempéries. Você tem que os ratinhos eles vão proteger as comunidades dos ratos contra um inverno muito rigoroso, como é o caso aqui do inverno de 1152, e fora outros desafios também. Baseado nesses quadrinhos de David Peterson, foi lançado aqui no Brasil o RPG de Mouse Guard. E aí, gente, isso aqui é lindo, né? E justamente por isso, porque você pega um tema fantástico, que são esses pequenos ratinhos, e eles são os heróis, eles são os protagonistas. É um RPG que lida com essa questão realmente não do bem contra o mal, mas você tem essa coisa heróica, cavalheiresca, pega esses enredos parecido com arturianos, né, onde você tem tudo muito bem delineado, que você faz parte de uma ordem de guerreiros que lidam o tempo todo com a defesa do território dos ratos, né, com essa civilização deles. E aí você tem todo o sistema, né, de RPG, você vai ter as características. Lembrando que, por exemplo, você tem um guardião, né, que são esses ratinhos que pertencem à ordem. A fichinha é muito simples, tá? E aí é que tá realmente o... Eu ia falar pulo do gato, mas me perdoe o trocadilho, é o pulo do rato aqui no jogo. Aqui em Mouse Guard, RPG, você vai ter uma ficha muito simples e características bem diferentes de outros RPGs clássicos, né? Você vai ter uma ficha muito simples, você vai ter uma lista de perícias que faz com que o jogo seja muito ágil, é tudo muito rápido, a ficha é pequenininha. Eu vou até pegar aqui, porque como eu jogo com meu filho, só para ter um exemplo, é tudo muito lúdico. Aí vocês tem uma fichinha dele aqui, a fichinha original é essa aqui, desenhou o ratinho dele já está mais evoluído, é tudo muito simples. Meu filho mais novo tem 10 anos, ele começou a jogar desde que ele tinha 8 anos. Esse aqui é o personagemzinho dele, o Jenny, e eu gosto, eu faço vários props e coloco aqui o mapa, ele fez o desenho do ratinho dele, enfim. Aí tem aqui um pouquinho da história do ratinho dele, a família, a gente incrementa bem a história, né, do personagem, do jogo, mas é basicamente isso. Você vai colocar aqui o nomezinho dele, a idade, as características, o que ele gosta de fazer, quais são as habilidades que ele tem. O sistema de jogo de Mouse Guard, ele é muito bom para crianças, ele facilita para pessoas que nunca jogaram e que vão conhecer um sistema. É um sistema simples, além de ser, principalmente, eu coloco dessa forma, muito bem direcionado a crianças e a adolescentes mais novos, justamente devido ao tema. Você tem a todo tempo aqui a busca por uma missão de auxílio, de resgate, de evitar conflitos entre facções opostas dentro da própria sociedade ali nos territórios dos ratos. É muito bacana que você tem, durante o jogo, você vai ter como é que o jogo se dá, como é que se dá a vida dos ratos na primavera, como isso vai acontecer no verão, como se dá no outono, as características de vida. No inverno você tem as festas, tem detalhes dessa sociedade dos ratos, enfim, está aqui o inverno.
Imagine você, um ratinho, como é que você consegue se aventurar ou cumprir missões numa área totalmente, né, nevada, com lobos, predadores, e você tendo que se aventurar porque você tem que levar uma carta, uma correspondência de uma comunidade dos ratos a outra. A proposta básica de uma missão de Mouse Guard seria mais ou menos isso. Então, como é que os personagens lidam com essas questões, tendo personagens tão frágeis, né? Tão pequenos frente às ameaças, fora os predadores, a ameaça da própria natureza, né? Então, é muito bacana. Mouse Guard sempre fez muita mesa para vários jogos aqui em casa com meu filho, justamente devido a essa proposta. Ele se empolga, não à toa, não à toa a gente gosta de criar, é muito interessante porque que a gente cria mapas, a gente pega isso aqui, pega uns papéis um pouquinho diferenciados, correspondências que vão chegar para o personagem dele ou que o personagem esteja enviando dentro da própria história, títulos que ele adquire. Então, pô, é fantástico. A história, né, dentro do RPG é muito legal. Ela te propõe, né, como mestre, a criar dessa forma aqui. E é muito bom você ver, você ter um RPG dentro da sua coleção ou a possibilidade de ter um RPG que convide novos jogadores, que traga novas pessoas para o hobby, e principalmente, eu acho que Mouse Guard funciona muito bem como eu falei, né, com crianças. Eu acho que uma criança de 7, 8 anos, ela já pode ser iniciada no jogo, você vai conseguir passar valor. Tem uma frasezinha aqui no verso, na contracapa, ó, não importa com o que você luta, mas pelo que você luta. Isso aqui diz muito sobre as partidas de Mouse Guard, o jogo, sobre justamente esse ideal. Eles querem fazer justiça, eles querem lutar pelo bem da sociedade dos ratos, contra os predadores, se precavendo contra as intempéries da natureza. Está aqui no verso que é 12 anos, mas eu sinceramente, a violência é porque realmente tem que estar essa classificação aqui indicativa, mas meu filho joga e o mestre bem colocando as coisas de forma lúdica. Realmente é um RPG bem tranquilo, bem inocente. Eu acho que é justamente a proposta desse jogo, você convidar, você apresentar, trazer mais jovens, né? Principalmente, como eu falei, crianças e pré-adolescentes para o hobby. É uma porta de entrada perfeita, né? Você não tem nada aqui que seja agressivo no sentido de você, vou me sentir mal em apresentar esse tema para as crianças que vão jogar. Não, não tem nada disso, não há necessidade. Toda a violência aqui, ela é bem contextualizada, ela tem um porquê. É como, por exemplo, assiste aqui, você tem um personagem do Machado Negro que está lutando contra um personagem da guarda, eu já li as histórias, né? Então, até isso aqui você tem essa coisa meio Star Wars, né? Darth Vader contra Luke Skywalker, o bem contra o mal. Então, até para isso, até para que você possa apresentar esses conceitos dentro dos jogos de RPG de uma maneira segura, acho que Mouse Guard é a sua melhor opção para poder fazê-lo aí para novos jogadores e principalmente crianças, tá? Eu acho que é isso aí. É um jogo que não é tão fácil hoje de encontrar, já foi mais. Você entrando aí em alguns aplicativos de compra pela internet e outros sites, você ainda consegue encontrar. Tem uns kitzinhos de dados especiais, específicos para o jogo, mas dados de 6 lados normais vão funcionar perfeitamente. Existe todo um material de apoio que você consegue na internet também para imprimir fichas, as cartinhas de jogo lá também, enfim, tá? Não vai sem medo. Se você tiver a opção de comprar, quer adquirir um jogo de RPG, poxa, eu tenho filhos, que nem eu tenho um filho que é criança, já está entrando na pré-adolescência agora, mas era criança quando iniciou. Poxa, quero começar a jogar com ele, quero começar a apresentar esses elementos para que a gente tenha jogos divertidos, né? Então, um sistema muito legal que eu indico bastante.
é Mouse Guard. Vai sem medo, é uma historinha muito legal e vale muito a pena, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mouse Guard faz parte da minha coleção aqui com muito carinho e eu espero que vocês se divirtam muito também, caso vocês queiram ir à frente aí com esse RPG, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deem um likezinho aí se vocês gostaram, deem um joinha, ajuda muito o canal. Se vocês puderem também, se vocês acharem pertinente, e caso ainda não estejam inscritos, se inscrevam, dá muita força para a gente poder espalhar o conteúdo aí, para que o YouTube, a plataforma, veja como pertinente, veja como interessante o nosso conteúdo e possa espalhar para mais pessoas, tá joia? Até a próxima!